Pregação do pastor Salmão Ansongo, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, os tucuístas, anciãos conselheiros da Direção Central, em Santa Clara, aos 4 de abril de 2021. Ano da Graça e da Misericórdia de Deus. Paz, Igreja! Venha! Amados no Senhor, paz! Venha! Santa Congregação, paz! Venha! Muito respeitosamente, no lugar em que nos encontramos, vamos elevar uma oração. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos por ter nos guardado em todos os momentos da nossa vida. Te agradecemos por ter permitido que hoje, domingo de Páscoa, estivéssemos aqui juntamente para louvarmos e bendizermos o seu santo nome. Pedimos ao nosso bom Deus para que esteja com a Santa Igreja, que seu Espírito Santo pouse a cada um de nós que está aqui presente, para que a sua santa palavra seja ministrada conforme a sua vontade. Te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha no seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Paz, Igreja! Venha! Levantamos-nos em nome do Pai, do Filho, pela força do Espírito Santo. Antes de tecer uma ou duas palavras, vamos nos saudar em 3 nomes da ordem divina. Bom dia, Igreja. Bom dia! Muito bom dia, Santo Povo de Deus. Bom dia, São Pastor! Bom dia, amados irmãos. Bom dia, São Pastor! Hoje é um dia alegre, é o domingo de Páscoa. Antes, porém, vamos dar os nossos agradecimentos pelos nossos coros, Arcanjo Miguel e coro de tabernáculo, que puderam assim nos abrilhantar com os seus belos cantares. De facto, o nosso Senhor assim recomenda, conforme dizia o salmista: entrai pelas portas de Deus com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. É isso que os nossos coros acabaram de fazer, e então vamos tributar 3 fortes salvas de palmas em gesto de agradecimento. Em nome do Pai, do Filho, pela força do Espírito Santo. Muito obrigado. Amados irmãos, hoje é um dia especial. É o domingo de Páscoa, segundo o calendário litúrgico. A Páscoa cristã é uma das festividades mais importantes, pois representa a ressurreição de Cristo, o Filho de Deus. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, que lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ocasião em que as pessoas cobriam a estrada com folhas de palmeiras para comemorar a sua chegada. A Sexta-feira Santa é o dia que os cristãos celebram a morte de Jesus na cruz. E por fim, com a chegada do domingo de Páscoa, os cristãos celebram a ressurreição de Cristo e a sua primeira aparição entre os seus discípulos. Amados irmãos, a Páscoa já era comemorada antes do surgimento do cristianismo. Tratava-se da comemoração do povo judeu por terem sido libertados da escravidão no Egito, que durou aproximadamente 400 anos. Se ontem o israelita tinha motivos mais que suficientes
para comemorar a Páscoa, por ter sido libertado da escravidão do Egito, hoje o cristão tem motivos mais que suficientes para comemorar a Páscoa, pelo facto da humanidade ter sido libertada da escravidão do pecado. Aleluia, igreja! Aleluia. Hoje, para o tema do dia de hoje, o tema de hoje é o caminho para a cruz. E teremos como a sustentação bíblica no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir, pois, a mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Repito. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir, pois, a mim, renuncie-se a mim mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amados irmãos, quando Jesus percebeu que estava chegando a sua hora, tomou atitudes decisivas para a conclusão do seu propósito na terra. A última semana de Jesus na terra foi marcada por momentos cruciais. Jesus sabia que enfrentaria para a cruz e cada passo, cada instante o aproximava mais deste momento. Amados irmãos, vamos refletir sobre os fatos principais a respeito da última semana de Jesus na terra, contando da sua entrada em Jerusalém até a ressurreição. Embora não tenhamos espaço para todos os detalhes, vamos dedicar os momentos principais de cada dia. O objetivo é aprender sobre algumas lições que podem mudar nossas vidas e aprender sobre esta caminhada para a cruz, para que dia a dia tomem a sua cruz. Amados irmãos, no Evangelho segundo São Mateus 21, 1 a 11, faz menção da entrada triunfal de Jesus a Jerusalém e leva-nos à reflexão da primeira lição, que é de receber Jesus como o único e suficiente Salvador. No domingo anterior à ressurreição de Jesus, ele entrou em Jerusalém e foi recebido com a aclamação do povo como rei. Por vários outros momentos já tinha passado por Jerusalém, mas desta vez se cumpriu o seu propósito de assumir o senhorio sobre o povo de Deus. Este momento nos ensina sobre a necessidade de receber Jesus como o Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas. Confessando com os nossos lábios, amado irmão, decida receber Jesus na sua vida. Num segundo momento, Jesus expulsa os mercadores do templo. Esta narrativa encontramos no Evangelho segundo São Mateus 21, 12 a 13. E leva-nos à segunda reflexão, que é romper com as coisas erradas. Após ter sido recebido em Jerusalém como Senhor, Jesus age como tal, corrigindo o que havia de errado na casa do Senhor. Por muitas vezes, desde a sua mocidade, já tinha entrado no templo e visto o comércio na casa. Agora que entra em Jerusalém como Senhor e foi recebido como Senhor, então reage para a mudança no templo. Jesus também amaldiçoou a figueira sem fruto, mostrando que não quer que tenhamos uma vida infrutífera.
A atitude de Jesus expulsando os cambistas que trocavam moedas e os vendedores de animais para o sacrifício mostra que precisamos tomar a decisão de romper com as coisas erradas em nossas vidas, que talvez tenhamos tolerado por muito tempo. Depois que Jesus foi recebido como Senhor da sua vida, não pode mais aceitar coisas erradas que nos impedem de viver na sua presença. Amado irmão, tome a decisão de romper com as coisas erradas. Num outro momento, o Evangelho segundo São Mateus faz referência dos últimos ensinamentos de Jesus, que nos leva à reflexão de decidir em aprender mais e mais a palavra de Deus. Nesta altura, Jesus se dedica aos seus seguidores para ensinar sobre a sua palavra, e haviam vários assuntos que precisavam saber a respeito do Messias. Os religiosos daquela época questionaram a sua autoridade. Neste momento especial, Jesus revela o seu propósito com clareza, explicando detalhes para os discípulos. Foi neste momento que falou sobre a sua morte com mais precisão, bem como explicou sobre a sua segunda vinda e julgamento final no sermão profético, além de prometer o Consolador, que é o Espírito Santo. Depois de receber a Cristo como Senhor e limpar nossas vidas de coisas erradas, devemos procurar aprender mais e mais a palavra de Deus, que é o alimento que precisamos para viver espiritualmente. Sem o conhecimento das Escrituras, não conseguimos saber o que precisamos sobre a pessoa de Jesus. Amado irmão, tome a necessidade certa de estudar mais e mais a palavra de Deus. Num outro momento, Jesus faz referência ao pacto da traição através de Judas Iscariotes, o que nos leva a refletir e decidir confiar em Deus. Nesta altura, Jesus continua se dedicando ao ensino para os seus seguidores e de repente uma mulher lhe unge os pés, preparando para a sua morte. Também acontece um facto especial, que foi combinação entre Judas e os religiosos para atrair Jesus em uma emboscada. Jesus, em sua onisciência divina, sabia que tudo isto estava acontecendo e conhecia o propósito divino acima de todas as coisas. Por isso Jesus não temeu. Jesus se concentrou em cuidar daqueles que andavam com ele. Amados irmãos, durante nossa caminhada em direção à cruz, muitas vezes somos traídos. As decepções se tornam constantes e cada vez mais dolorosas. A dor da traição é tão dolorosa quanto a crucificação. Mas precisamos confiar em Deus e não ter medo do que o homem possa fazer. Lembre-se agora, sua vida está nas mãos do Senhor. Isto acontece quando rompemos com as coisas erradas e o mundo não se conforma com isso. Não pare de aprender a palavra de Deus e não olhe para os lados. Concentre-se em Jesus. Amado irmão, tome a decisão de confiar mais e mais a Deus e não temer. Num outro momento, faz referência da celebração da última ceia, o que nos leva a refletir, viver em comunhão.
Jesus mandou seus discípulos prepararem a ceia para celebrarem a festa dos pães asmos. Foi neste dia que Jesus se reuniu em particular com seus discípulos, lavando os seus pés, e instituiu a Santa Ceia como a celebração da comunhão da igreja. Embora soubesse que seria abandonado por todos, não abriu mão de declarar seu amor e comunhão por seus discípulos. Jesus também tirou um tempo maior de oração para a comunhão mais íntima com Deus. Uma decisão precisamos tomar é de viver em comunhão com Deus e com o nosso próximo. Muitas coisas acontecem para impedir as nossas vidas de comunhão. Em tempos difíceis, precisamos de orar. Então, se você vê que um momento difícil se aproxima, busque mais a comunhão com Deus e com seu próximo para estar em paz diante de Deus e diante dos homens. Amado irmão, tome a decisão certa de viver em comunhão com Deus e com o próximo. Num outro momento, faz referência de levar a sua cruz, que nos leva a refletir, morrer para o mundo. Jesus foi julgado pelos homens e de forma cruel açoitado, obrigado a carregar a sua própria cruz, caminhando em direção ao Calvário, onde morreu, se entregando para a salvação da humanidade. Foram horas dolorosas e intensas. Cada momento, a ferida sobre Cristo foi maior, até que cada gota de sua vida foi entregue. Morreu e foi sepultado. Assim como fez Jesus no caminho para a cruz, devemos saber que o crente não teme morrer para o mundo. Tal como afirmou, dizendo: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A cruz é dolorosa e cada passo mais pesada. Entretanto, não podemos voltar à cruz. Cada um leve a sua própria cruz. Amado irmão, tome a decisão certa de levar a sua cruz. Num outro momento, faz referência de Jesus esperar a sua hora, que nos leva a refletir a decisão certa de esperar em Deus. O dia de sábado era o descanso santo e o momento mais importante da festa, quando cada família se recolhia para juntos comemorar o Êxodo. Enquanto todos estavam em suas casas, o corpo de Jesus estava dentro do túmulo, repousando, esperando a sua vez. Ele já havia cumprido a sua missão, mas precisava esperar o terceiro dia, como havia predito. Esperar não é fácil, mas é uma prova de confiança e sabedoria. Existem momentos em que não podemos fazer nada além de esperar e ver Deus agir em nossas vidas. Quando esperamos no homem, logo vem o desespero, porque sabemos que o mundo nos decepciona. Então, devemos esperar e confiar em Deus. Amado irmão, tome a decisão certa de esperar somente em Deus. Num outro momento da nossa caminhada para a cruz, faz referência da ressurreição de Jesus, que nos leva a refletir a decisão de esperar só em Deus. No domingo, aos primeiros raios de luz da manhã, surge uma luz mais forte que o sol. O túmulo se abre e Jesus, ressurreto, sai vivo e cheio de glória.
Agora Jesus estava vivo e pronto para executar o seu propósito salvador. Nada mais impediria a partir de então. Ele venceu triunfante sobre a morte. O dia da ressurreição nos ensina que devemos tomar a decisão de viver para Deus, somente para Deus. Depois de morrer para o mundo e esperar em Deus, chegou a hora de viver a vida abundante que Jesus nos prometeu. Amado irmão, tome a decisão certa de viver para Deus. Siga a sua cruz. Amados irmãos, Jesus disse: quem não toma a sua cruz, vem pois a mim, não é digno. Amados irmãos, a caminhada para a cruz não é fácil, mas é o único caminho mostrado por Jesus para quem quer segui-lo. Nesta caminhada, a cada dia devemos decidir receber a Cristo como Senhor, o único e suficiente Salvador, romper com todas as coisas erradas, aprender mais com a palavra, confiar mais em Deus, viver em comunhão, morrer para o mundo, esperar no Senhor e viver somente para Deus. Amados irmãos, tomem a sua cruz e cada um leve a sua cruz. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua santa palavra, em nome do Pai, do Filho, pela força do Espírito Santo. Amém. Amém.